Glória a Deus. Vamos dar continuidade a mais uma aula aqui do Tadel. E nessa noite eu continuarei ministrando sobre discipulado, um assunto na qual o nosso pastor, o pastor Jontas, ele ministrou aqui durante um final de semana. O livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31. Aqui na Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim: Simão, Simão, Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Esse texto me traz muito temor, porque esse texto está inserido num contexto em que Jesus, alguns versículos após esse versículo, nós lemos, ele vai falar que Pedro negaria ele. Então está dizendo, olha, Pedro, quando você te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí eu fico imaginando os apóstolos andando todo esse tempo com Jesus Cristo e ainda precisam se converter. Tá, então o que é conversão, né? Eu lendo sobre esse assunto, eu vi que para muitas denominações do nosso país, eles têm o entendimento que a conversão está muito ligada com a nossa salvação. Mas será se, pelo fato de eu aceitar o Senhor como Jesus, o Jesus como Senhor da minha vida, e começar a congregar numa igreja, isso já indica que eu me converti ao Evangelho? Porque, lendo esse texto, me faz pensar o seguinte: se isso é verdade, então os apóstolos já eram para estar convertidos, pois eles experimentaram milagres. O Senhor operou milagres através deles. Quando o Senhor enviou os 70 discípulos, de 2 em 2, quando eles retornaram, eles falaram assim, olha, Senhor, nós vimos demônios serem expulsos. Então, eles viram milagres, eles foram ensinados pelo Senhor, eles foram discipulados pelo Senhor e ainda por cima precisavam se converter. Para entender um pouco esse texto, eu gostaria de começar, então, fazendo essa pergunta: por que devo ser discipulado? Vamos abrir nossas Bíblias lá na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios 15, a partir do verso 19. Agora vou ler aqui na NVI, 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Vamos pular agora para o verso 45.
Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes a um homem terreno, os que são dos céus a um homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amém. Só até esse versículo. Aqui, nesse texto, Paulo está falando de duas linhagens. A primeira linhagem é a linhagem de Adão. Se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que após Adão, após o pecado original, toda a descendência que veio através de Adão, ele perdeu a imagem de Deus que Adão teve. Eles agora tinham a imagem de Adão. Quando nós formos ver, por exemplo, a genealogia dos filhos de Adão, ele vai falar que Adão gerou filhos à sua imagem. Ora, Adão foi criado à imagem de Deus, mas por causa do pecado original, os descendentes de Adão foram feitos à imagem de Adão. Agora eles têm essa imagem pecadora de Adão, a imagem caída de Adão. Mas agora Jesus Cristo veio. E assim como Adão foi o primeiro homem, Jesus Cristo veio para ser o primeiro de uma nova, vamos colocar assim, uma nova raça. Um novo ser que Deus estava criando. Agora não mais com a imagem terrena de Adão, mas agora a imagem do Filho de Deus. E por isso Jesus foi o primeiro. Mas aí precisava continuar essa imagem. No caso de Adão, é com o nascimento. Mas então, como é que é essa descendência agora de Cristo, essa nova família que veio com Cristo? Já não é mais por um nascimento natural, mas agora começa com um novo nascimento. Em João capítulo 3, verso 1 ao 8, vamos ler esse texto. João 3, 1 ao 8, do verso 1 ao verso 8. Assim diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabendo que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus Cristo: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então aqui fala do novo nascimento. Ou seja, antes o homem era carnal, movido pela sua carne. Mas agora, mediante a nossa confissão do Senhor, através também do batismo, agora nós somos nova criatura. Algo que estava morto, reviveu. Uma luz que estava apagada, agora brilha. E algo interior muda na gente. Mas, normalmente, com o novo nascimento, é apenas algo interior. Mas isso é importante para Deus, porque a mudança começa do interior para o exterior. Mas aí nós vemos que não basta apenas nascer de novo para nós nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo. Além de nascer de novo, nós precisamos passar por um processo em que, conforme o nosso pastor Jonas ministrou no discipulado,
ele colocou em 2 pontos diferentes. O primeiro, ele diz que além de nascer de novo, nós precisamos pensar diferente. É o metanoia. E o segundo ponto que ele nos ensinou é que, além de nascer de novo, nós precisamos deixar que Jesus Cristo seja o Senhor de nossas vidas. Ou seja, nós temos que nos posicionar. Não basta apenas nascer de novo. Nós precisamos passar por um processo que nos leva a ser verdadeiramente servos do Senhor e a termos uma mudança no estilo de vida, uma mudança no estilo de pensar. Esse processo eu chamo de conversão. Da mesma forma como Pedro precisou ainda se converter, mesmo andando todo aquele tempo com o Senhor. Muitos, em nosso tempo, muitos que se dizem ser cristãos, por não estarem inseridos nesse processo do discipulado, eles não têm a sua vida mudada. Eles aprenderam a ser um tipo de crente. Aquele crente que muitas vezes sente até o arrepio, sabe, que fala em línguas, que glorifica a Deus, que ama a Deus, que vem aos cultos, que ora, que jejua, mas que por não conhecer esse processo na qual ele precisa caminhar, em que ele precisa continuar a caminhar, esse processo em que o Espírito Santo vai nos fazendo, nos fará tornar a imagem de Cristo aqui na terra. Mas há algo que precisamos fazer. Ser discípulo de Jesus Cristo requer um compromisso sério. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui em relação à conversão, de precisarmos nos converter ao Senhor, é nós estabelecermos um compromisso em obedecer ao Senhor. Qual a diferença, então, desse grupo de pessoas em que eu mencionei, que são aquelas pessoas que aprenderam a ser um tipo de crente, que vão à igreja, que leem a Bíblia, mas que a sua vida não é mudada, com relação a um grupo em que passa pelo discipulado e, através da ação do Espírito Santo, eles têm a sua vida mudada. Eles não passam mais a andar conforme a carne, conforme as suas próprias vontades, mas agora andam como Jesus Cristo, ou seja, fazendo a vontade do Pai. É porque, primeiramente, eles tomaram uma posição, eles se posicionaram em seguir a Jesus Cristo. E o processo do discipulado é isso, é um desafio de nós seguirmos a Cristo. Vamos ver a história aqui agora, em Atos capítulo 9, de uma pessoa em que nós podemos ver essa mudança no estilo de vida. Vamos ver aqui agora a conversão de Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, da maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, à seita do caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram
pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e aos seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Aqui, nós vemos uma pessoa que perseguia a igreja, em que ele era fiel à sua religião, e ele perseverava naquilo que eles acreditavam ser o certo, que era eliminar uma seita no meio do povo. Só que eles não conseguiam enxergar que essa tal seita, na qual eles chamavam seita, na verdade, era um povo que tinha se separado ao Senhor, que tinha conhecido o Senhor. Muitos ali se converteram através da ministração dos seus discípulos. Eles fazem parte daquele povo que se converteu naquela primeira ministração de Pedro, após a descida do Espírito Santo, e quando aquele grupo de pessoas estavam orando lá no cenáculo. Também teve um outro grupo de pessoas, quando viu aquele milagre daquele aleijado, em que pedia esmola, em que Deus o curou. Foi uma multidão muito grande. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam. E Paulo começou a perseguir esse povo. Ele estava presente na hora da morte do primeiro mártir que nós temos na Bíblia, que é Estevão. E por causa disso ele pensou, não, eu quero trabalhar para o Senhor. Mas nós vemos aqui Saulo tendo um encontro com Deus e passando por um processo de conversão. Nesse processo, eu coloco alguns pontos aqui importantes que aconteceu. Primeira coisa, ele passou por um conflito interno. Porque antes ele perseguia aquele povo imaginando estar servindo a Deus. Mas aí ele descobre que na verdade ele perseguia era o próprio Senhor. Então, ele começa agora a passar por um conflito, a ponto dele não desejar comer nem beber nada, e ele permanece em oração, em oração, em oração. O segundo ponto é esse, que eu até coloquei, que ele está relacionado ao estar gerando em oração. Ele busca o Senhor. Nós precisamos, um dos sinais que indicam que uma pessoa está nesse processo de conversão, é quando ele começa a buscar ao Senhor. É quando ele começa a orar. É quando as coisas que normalmente o homem sem Deus procura, as coisas que normalmente o homem sem Deus busca, aquilo já não tem mais valor para ele. E ele começa a buscar o Senhor, buscar o Senhor. Aqui nós vemos em oração, ele pedindo ao Senhor para que novamente pudesse ver. E Deus mostrando para ele em visão que Ananias viria, colocaria a mão sobre ele, imporia as mãos sobre ele, e ele seria curado. E quando nós vamos continuar o texto, hoje no texto comigo agora, a partir do verso 20,
Vamos ler o 19, vamos partir do 19. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Aqui é outro ponto importante. Uma pessoa que se converte, ele tem vontade de estar com as pessoas que são discípulos de Jesus Cristo. Ou seja, um outro ponto que eu vejo no processo de conversão é que agora nós temos prazer de ter comunhão com os irmãos, de querer conhecer aquilo que Deus fez, o que Deus faz através do meu irmão. Verso 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é ele um homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Verso 28. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Só até aqui. Então, nós vemos agora um outro ponto que está relacionado com a conversão, em que quando nos convertemos, nós passamos a pregar, nós passamos a testemunhar o Senhor. Então, gerar em oração e pregar em todo tempo, ele está relacionado à conversão. E, pastor, então, o que tem a ver conversão? Porque eu preciso, esse processo de me converter, o que isso está ligado ao processo de discipulado? É porque, na verdade, conversão nos tira dessa vida de religiosidade. Há um livro do pastor José, que é Os 4 Níveis de Obediência. Só me corrige se realmente é do pastor José Rodrigues. Pastor José Rodrigues. E há algo interessante quando ele fala sobre o nível 0 de obediência. O nível 0 é aquele em que você faz o que você quer, você vai na igreja quando você quer, se está doente você não vai, né? Se você recebe visita em casa, não, então eu estou com uma visita, não posso ir para a igreja, não vai, né? Se estou doente, eu tomo remédio, se eu quero orar, eu oro, se eu quero assistir televisão, eu assisto televisão, então eu faço aquilo que eu quero, eu estou no nível 0. E para que a pessoa passe do nível 0 de obediência, ou seja, aquilo que ele faz o que ele quer, Deus não manda na vida dele, para ele passar ao nível 1 de obediência, ou seja, agora ele faz aquilo que Deus quer, ele é levado a se sacrificar. Ou seja, é apresentado para ele um caminho, e esse caminho começa com um altar. E ele trabalha esse nível da obediência como aquele caminho em que nós percorremos desde a entrada no templo até o Santo dos Santos. Ou seja, após passar pela primeira porta, que seria o caminho, a primeira coisa nos apresentada é o altar. E que nós é que precisamos morrer. Morrer para quê? Para as nossas vontades, para os nossos desejos carnais. E o processo de conversão é isso. No processo de conversão, eu me posiciono a obedecer a Deus e, através da ação do discipulado, nesse processo do discipulado, através da ação do Espírito Santo em minha vida, eu sou conduzido a esse caminho de santificação. Então, aonde começa a conversão, pastor? É quando eu nasço, é quando eu vier a nascer de novo? Sim, pode começar ali, mas não necessariamente ali. Porque tem muitas pessoas que nasceram de novo, mas nunca se converteram. Nunca passaram para eles, ou eles foram ensinados a ter que levar a cruz.
de ter que seguir, que para seguir a Jesus Cristo, precisamos levar a nossa cruz, precisamos levantar altares. Abram comigo Lucas capítulo 14. Vamos ver então essa necessidade que nós precisamos ter para nós nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo. Lucas capítulo 14, vamos ler a partir do verso 13. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição. Por enquanto até aqui. Jesus foi convidado por uma pessoa importante para um banquete. Ele estava lá na casa. E ele começa a dar alguns ensinamentos conforme as coisas iam ocorrendo. E aqui é o desfecho. Ele chega para aquela pessoa que o convidou e diz: quando você for fazer o banquete, não chama seus amigos, seus parentes, aqueles que têm dinheiro, aqueles que você faz isso para que eles também façam isso para você. Não, são aqueles que não têm condição de devolver isso. Porque se você busca a glória dos homens, você vai ter aqui. Mas se você faz esse tipo de ação, esperando nada em troca, é o Pai que te recompensará. E ele termina aqui: a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, verso 15, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ele está agora falando sobre já algo posterior. Não Jesus agora naquela vinda, mas agora no reino de Deus. E ele falando: olha, nesse banquete na qual será preparado, na qual se assentará Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que estiverem nesse banquete assentado, nossa, como será feliz essa pessoa. Mas aí Jesus Cristo dá um outro ensinamento para essas pessoas. Jesus respondeu, verso 16: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpa-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Verso 24. Eu lhes digo isso: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vamos dar outra pausa aqui. Então aquele servo chegou lá no meio da igreja e falou: olha, feliz aquele que comer no banquete no reino de Deus. Aí Jesus: opa, ora aqui para dar mais uma lição. Tem muita gente que vai ser convidado, mas que não entendeu a importância desse convite. Porque as coisas naturais deles foram mais importantes que esse convite. Olha só o exemplo que ele deu aqui, Jesus Cristo deu aqui. Comprou um terreno, comprou uma junta de boi, casou-se. Na nossa mente natural, isso pode ser coisas que realmente, não, eu casei, agora eu preciso estar na lua de mel, não tem como participar de um banquete. Ah, é só um banquete. É só um banquete. É só uma festa. Depois a gente marca outra festa aí, né? Não sei quem que a gente poderia estar pensando sobre isso. Mas a palavra que Deus quer dizer aqui é que essas pessoas ficaram de fora, porque não entenderam a importância, né, desse convite. Para que
eles foram convidados. Então tem muita gente que precisa passar por esse processo de conversão, porque não entenderam a importância na qual eles foram chamados. E vive o Evangelho ao seu bel prazer, à sua própria vontade. O texto continua, verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vamos dar uma pausa aqui. Então, as considerações importantes tirar. Primeira coisa, é importante nós colocarmos aqui. Jesus não está dizendo que não devemos amar os nossos familiares e nem amar a nós mesmos. Até porque quando ele é perguntado a ele quais são o maior mandamento, ele diz que o primeiro é amar a Deus e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E algo que nós aprendemos com o Evangelho é que Deus é amor. E um dos principais versículos que temos mostrando isso é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro fato aqui, Deus não quer impedir que nós amemos nossos familiares, não é esse o caso. Mas, aí que entra o ensinamento que Jesus Cristo quis trazer nessa hora. Se isso para você é mais importante do que eu, tem uma coisa errada. Você não deve amar essas coisas mais do que a mim. Opa! Parecia um texto que estava desconexo com o primeiro, porque no primeiro ele estava num banquete. No segundo, ele já tinha saído e ele se volta para uma multidão que o seguia. Ou seja, eram as pessoas que estavam seguindo a Jesus Cristo. E muitas pessoas hoje que estão na igreja é como essa multidão. Eles estão seguindo a Jesus Cristo. Mas preciso entender que preciso abrir mão até mesmo da sua própria vida em favor de se tornarem realmente discípulos de Jesus Cristo. Vamos continuar lendo o texto. Verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei é que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, aqui, ele mostra que nós precisamos fazer uma reflexão. E essa reflexão, nós precisamos fazer justamente nesse processo em que eu chamo de conversão. Nesse processo de conversão, nós precisamos fazer essa reflexão. Para eu me tornar discípulo de Jesus, eu preciso abrir mão. Agora, eu preciso mão de quê? Abrir mão de quê? Durante o ensino de discipulado, nosso pastor aqui falou uma frase em que ele usou como autoria do pastor Cote. Mas eu também encontrei essa frase com relação a outro pregador. Eu até me esqueci o nome dele novamente. Billy Graham. Isso aí, obrigado, pastor. Billy Graham. Em que a salvação é gratuita, mas ser discípulo de Jesus Cristo, isto lhe custará tudo. Então essa é a frase em que nós precisamos refletir. E isso é o que ele termina aqui, ó.
qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ele termina nesses 2 versos. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, na conversão, ela começa justamente não nesse momento em que eu sou salvo. Porque a nossa salvação, ela é assim, instantânea. Como na canção em que nós cantamos, né? Uma luz que outrora era apagada, agora brilha. E cada vez brilha mais. Mas agora o processo de conversão, ele começa quando nós decidirmos realmente seguir a Jesus Cristo. E isso, inclusive, está relacionado com o significado da palavra conversão. Naquele texto que nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, quando Jesus Cristo fala para Pedro que quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, ele usou uma palavra que o significado é justamente voltar, é de você revirar, é de você retornar. O significado para essa palavra converter no Velho Testamento é o mesmo, é para nós voltarmos, para nós retornarmos. Essa palavra, por exemplo, ela é usada quando Abraão volta, depois que ele resgata o seu sobrinho Ló, que teve aquela guerra dos 4 reis contra os 5 reis, em que Ló é levado preso, ele leva os homens, os que são criados da sua casa, para lá e resgata Ló. Quando ele está voltando, ele tem um encontro com o sacerdote, Melquisedeque. A palavra, quando ele usa que ele está voltando, é a mesma palavra que ele usa em outros textos para quando a pessoa se converte. É a mesma palavra. Então, se converter é isso. Eu seguia uma direção. E a direção do mundo é nós praticarmos as nossas vontades, fazermos apenas aquilo que nós desejamos, fazer aquilo que os nossos olhos cobiçam, que a nossa carne deseja. Fazer aquilo em que o autor diz, soberba da vida, aquilo que as pessoas anseiam, aquilo que os olhos brilham para aquelas coisas. E só que na conversão eu preciso agora mudar essa rota. Eu preciso seguir outra rota. E que rota é essa, irmãos? Aí eu volto para aquele primeiro texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15. O mundo segue aquele que segue os descendentes de Adão. Mas nós precisamos seguir aquilo que seguiu a Jesus Cristo. Qual foi o caminho que Jesus Cristo escolheu? Ele esvaziou-se de tudo e foi obediente a Deus em tudo. Então, o processo de conversão, repito novamente, ele começa com esse posicionamento. Eu decido, a partir de hoje, obedecer a Deus. Então, voltando em relação àquele texto do livro, do 4 níveis de obediência, do pastor José, é quando eu decido sair do nível 0 de obediência e vou entrar no nível 1. Pastor, quando eu sei que me converti? Porque nós lemos esse texto da conversão. Vamos continuar ele? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tinha preparado esse texto, me veio agora. Mas é importante porque ele seria a continuação desse texto. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, só um minutinho. É Marcos, capítulo 11. Ah, não, desculpa, nesse texto não. Deixa eu procurar outra palavra aqui.
Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler a partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Só até aqui. Então nós vemos primeiro, antes de Jesus ser entregue, né, aos principais sacerdotes daquela época, antes de ser crucificado, que falou: Pedro, Satanás foi permitindo a Satanás que lhe peneirasse, como se peneira o trigo. E algo até interessante nessa resposta, que Jesus Cristo rogou não para que eles não forem peneirados, mas que a fé dele não desfalecesse, ou seja, vai passar por aperto. Então, um dos pontos importantes aí no processo de conversão é nós entendermos que o caminho em que nós vamos seguir não é um caminho fácil. Seguir a Jesus Cristo, ser discípulo de Jesus Cristo, não é um caminho fácil. É um caminho, como ele mesmo disse, nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Outro ponto importante aqui. Ele diz: em verdade digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e ele te levará para onde não queres. Nós vamos ler o complemento, porque aqui, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, naquela questão, quando Deus disse que Pedro iria negá-lo, é porque Pedro disse para Jesus Cristo: aonde tu fores, eu irei. Ou seja, se você for para a cruz, eu vou contigo. Só que aí, na hora H, o que aconteceu com Pedro? Cascou fora. E as palavras de Jesus Cristo foram: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Ou seja, aqui também está o segredo dessa conversão. A conversão eu entendo que eu preciso morrer. Em verdade digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Aquilo que você não quis, agora você vai. Agora você não vai correr, porque você entendeu que o caminho que nós precisamos seguir é um caminho de morte. Morte para quê, pastor? Para as nossas vontades, para os desejos carnais. Então, aonde termina o processo de conversão, pastor? Na minha opinião, eu falo, minha opinião, pastor Ednes, é que o processo de conversão ele termina quando nos é apresentado a cruz e o altar. Quando eu me posiciono e quero obedecer a Deus. E aí, pela ação do Espírito Santo, por esse processo de discipulado, me é apresentado o altar, em que eu preciso morrer. Então,
Os critérios para me tornar um discípulo é nascer de novo e me converter verdadeiramente ao Senhor. Então essa é a palavra, irmãos, que eu trago a vocês nessa noite. Posteriormente, o pastor Igor também irá ministrar algumas aulas, continuando esse assunto sobre discipulado. Mas nós precisamos entender que, apesar de ser um caminho difícil, não é fácil seguir a Jesus Cristo. É um caminho de morte, é um caminho de cruz. Precisamos levantar ao altar, nós precisamos morrer, mas há benefícios. Eu gostaria de terminar com isso. Há benefícios. Só voltarmos em relação àquelas pessoas. Por que aquelas pessoas não têm a sua vida mudada? Porque elas não conseguem enxergar esse benefício que realmente vem quando nós passamos por esse processo de discipulado. Ou seja, aquelas pessoas, por mais que estão dentro da igreja, elas vivem como aquelas pessoas que não estão com Deus. Ou seja, elas praticam as mesmas coisas que uma pessoa mundana pratica. O seu coração ainda está inclinado às coisas naturais. Ela ainda deseja aquilo que nós podemos comprar. Então, o desejo dela é sempre ter mais dinheiro para poder comprar mais coisas e satisfazer o seu ego, satisfazer as suas vontades carnais. Mas o benefício de nós passarmos por esse discipulado é que nós iremos sair desse grupo em que eles são imagem de Adão, para nós nos tornarmos verdadeiramente imagem de Cristo, que é aquele que abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus. E por causa disso, herdou um nome acima de todo nome. Então, irmãos, o processo discipulado é fundamental para nós realmente nos tornarmos filhos maduros. Então, nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos passar por esse processo, que é onde, juntamente com o nosso discipulador, juntamente com a ação do Espírito Santo, iremos caminhar esse caminho de santificação, que nos levará a uma herança, que é um lugar, que é uma pessoa. Amém? Obrigado, irmãos, que Deus vos abençoe, que esse ensinamento possa ajudá-los nessa caminhada e que o Senhor possa fortalecê-los nessa caminhada de discipulado e que possamos nos tornar filhos maduros em Deus.